eu convido vocês agora para que vocês mergulhem na identidade que vocês trazem e que é tão pouco discutida. Nós, antropólogos, como eu disse, somos esquisitos da vez. Quando falam sobre nós, estão sempre remetendo que a gente está em alguma selva, com os nativos, talvez na Amazônia, ou com os aborígenas, mas nós também podemos estar no consumo, no mundo dos consumidores. Como aqui, vocês já pensaram o que nos faz de fato muito diferente como consumidores aqui no Brasil, do restante do mundo? Só no Brasil as pessoas se vestem de branco no Ano Novo. Só aqui. Se você for passar o Ano Novo em Nova York, muito chique, talvez em Londres ou na Suíça, eles estarão de preto. E você vai pensar, gente, vai ter azar para o resto do Ano Novo esse povo. Eles não estão sabendo o que vai rolar. Por que será que só nós, brasileiros, nos vestimos de branco e temos essa experiência exclusiva no Ano Novo? Porque lá atrás, quando nós fazíamos das pessoas negras objetos, mão de obra escrava, eles não tinham a liberdade de professar a fé nem as celebrações deles. E daí então, muito próximo do final do ano, eles se vestiam de branco afastados, justamente para celebrar o ano que estava vindo, que estava por vir, a partir das crenças da cultura africana. Os senhores da Casa Grande, então, assustados, perguntavam, que história é essa de estar de branco? E esses escravos, muito espertos, falaram, olha, o negócio é o seguinte, se você se vestir de branco aqui, que nem a gente, você vai ter paz pro resto da sua vida. Né? É uma maravilha, cara, se veste branco também. E durante o Brasil Colônia, durante o período, vários senhores da Casa Grande começaram a se vestir de branco, acreditando e tendo fé que muita paz, uma energia, uma harmonia viria junto com o Ano Novo. Mas, logo com a libertação dos escravos, esse hábito foi totalmente perdido. Totalmente. Se vocês perguntarem para os avós de vocês, se eles costumavam se vestir de branco nas festas de Ano Novo, eles falarão, ó, isso é coisa da galera agora, coisa de modernidade, esse mundo tá que tá. O povo agora até se veste de branco, no meu tempo não tinha isso não. E não tinha mesmo. Eu faço um desafio delicioso para vocês. Quando puderem, vão no YouTube e colocam lá, vinheta especial Ano Novo Globo. Sabe lá a vinheta da Globo? Né? Do Ano Novo que virá, que os artistas aparecem, cantam. Coloquem de 1970 a 1990. Vocês verão que por uma década, nessa vinheta, os artistas nunca apareciam vestidos de branco. Porque nós não tínhamos mais esse hábito, tinha se perdido. E que de acho, hoje a gente se veste de branco. Porque daí, eis que o mercado têxtil começou a perceber que estava difícil vender roupa branca. A gente não tem o número de enfermeiros e de médicos suficientes para isso. E daí então, antropologicamente, eles resgataram o significado desse consumo e começaram a divulgar em união entre os lojistas e a indústria têxtil. Amigos, se vocês se vestirem de branco, esse ano que virá será o melhor ano da tua vida. E daí as vendas aumentaram. No mundo inteiro. Quando eu digo no mundo inteiro, faço observação, que eu estou falando sobre o nosso mercado ocidental. No mercado ocidental, o Brasil é o único lugar que consegue ter o crescimento das vendas de roupas brancas no Ano Novo. Porque a gente acredita na história de que o ano será maravilhoso.
Mas a gente acredita em outras coisas. A gente acredita que se você passar o ano com uma roupa íntima vermelha, você terá muito amor. Se você passar o ano com uma roupa íntima amarela, o dinheiro vai sobrar, né? Vai chover dólar na tua cabeça. A gente acredita que se passar o ano com uma roupa íntima verde, será um ano de esperança. Pois é, vocês estão vendo o resultado, né? O que está dando. Todo mundo aí comprando a calcinha e cueca vermelha, olha o que deu. Vê se a paixão apareceu. Por que isso acontece? A indústria de roupa íntima percebeu que ela podia pegar uma carona na mitologia e no significado das cores, do fundamento afro. E daí, a partir da década de 90, olha que recente, é praticamente uma geração milênio. A partir da década de 90, começou então uma propaganda, né, institucional, dando esse significado para nós e, claro, nós adotamos. No mercado ocidental inteiro, o Brasil é o único país que consegue fazer as vendas de roupa íntimas para atingirem o ápice no final do ano. Inclusive, norte-americanos sempre se perguntam, falam, gente, como é que vocês conseguem isso? Porque assim, a gente faz propaganda, faz promoção, faz de tudo e não rola. É sério que vocês compram roupa íntima para presente? Sim, para nós mesmos. E daí, quando a gente conta a história para eles, de que a gente resgatou um significado cultural e colocou esse significado no consumo, eles ficam maravilhados com o poder da antropologia do consumo. Você não aceita ou discrimina as crenças de base afro? Deixe de vestir branco durante o ano. Você discrimina ou despreza as crenças e mitos com base afro? Então, não use mais roupa íntima colorida, acreditando que lhe trará alguma coisa. Isso nos faz brasileiros, mas nós também temos a Black Friday, logo mais. E falando de afro, rolou uma história, justamente nessa semana, que o Black Friday vem de uma expressão extremamente racista, que diz respeito à venda de escravos lá nos Estados Unidos. Fake! Eu mostro, através da antropologia e da sociologia, que não se esqueçam, é ciência. Se a antropologia e a sociologia diz, a gente acredita, porque é a ciência que está dizendo. O termo Black Friday foi utilizado pela primeira vez em 1869, quando os Estados Unidos passou por uma grande depressão econômica e justamente numa sexta-feira houve a queda do valor do ouro. E eles chamaram aquela sexta fatídica de Black Friday. Claro que é racista. É como a gente fala, dia de branco, dia de preto, ovelha negra da família. Sim, tem um fundamento racista, mas nada a ver com venda de escravos. O que começou a acontecer, então, principalmente na década de 40, 50 e 60, especialmente nas metrópoles norte-americanas, mais destacadamente na Filadélfia, era o problema do Thanksgiving, o feriado que acontece sempre na última quinta-feira do mês nos Estados Unidos. Nós aqui no Brasil não comemoramos. E daí, então, as lojas vendiam muito e acabava gerando um caos na cidade. Um caos de trânsito, como vocês estão vendo. E como era um feriado de quinta, e a gente está achando que só brasileiro é o malandro da vez, mas aí vem a revelação, que grande parte dos funcionários das lojas arranjavam atestado e não trabalhava na sexta-feira, justamente para emendar o feriado de quinta, sexta, sábado e domingo, aparecia só na segunda com atestado, falando, eu estava doente, eu estava com gripe, não pude vir. Então se formava o caos nas lojas e no trânsito, estamos falando de década de 50, e os policiais
todos atônitos por causa do caos, chamaram então essa sexta-feira de Black Friday, justamente porque os funcionários faltavam e porque o trânsito ficava caótico, assim como as lojas, inclusive sem os atendentes em número adequado para atender aí a demanda. Diante disso, e vendo que a Black Friday, de fato, vendia as relações públicas nos Estados Unidos, um grupo deles, achou melhor institucionalizar esse dia para um lado mais positivo, não do caos. Vejam que Black Friday não tem uma menção à pessoa preta, à pessoa negra, mas sim a um caos na cidade. Black também é porque aqui no Brasil nós costumamos dizer, nossa, estou no vermelho, quando a nossa conta não está nada legal. Ou estou no azul, quando estou faturando bem. Nos Estados Unidos, costuma-se falar I'm in red, ou seja, estou em débito. Ou I'm in black, ou seja, estou faturando legal. Black tem uma expressão muito positiva nos Estados Unidos, por isso que a gente fala the new black, que é a nova modinha que vai pegar. Então, os relações públicas norte-americanos pensaram, não está mais legal Black Friday, vamos potencializar para algo positivo e chamar de Big Friday. Vai ser sensacional. Ah, marqueteiros. Vocês pensam que vocês mandam na cultura? A cultura é orgânica. A cultura se faz, se constrói. Ninguém é refém da cultura. E não se faz cultura com promoção, muito menos com ações de relações públicas. É preciso mais. Nem preciso dizer que Big Friday não pegou, porque nós continuamos com a expressão Black Friday, e que foi institucionalizada a partir da década de 80, e nós temos até agora a Black Friday, inclusive aqui no Brasil. Vejam só a nossa versão, o nosso DNA sensacional do Black Friday. Fico extremamente contente que tantos gestores, tantos executivos estão aqui durante 2 dias, se dedicando, abrindo o coração e as mentes para aprender mais sobre os consumidores. E daí eu tenho uma pergunta. O que acontece, então, que ao voltar para as empresas, vocês fazem esse tipo de prática? Fraudes, promoções que não são éticas e que dizem, gente, mas também consumidor brasileiro é o reclamão da vez, né? Malandro! Quem é o brasileiro que não entra na loja para tirar uma vantagem? Que é isso? Nós, entre todos os países, e agora eu digo com conforto, do mundo, que praticam a Black Friday, nós somos os campeões em fraudes. Nós somos os campeões em fake. Há um prazer em enganar o consumidor. Por quê? Por que chegamos nisto? Chegamos nisso por conta da história do Edmilson. Nós, antropólogos, adoramos nos intrometer na vida alheia. Por isso que nós temos uma técnica de pesquisa que é a etnografia. Na etnografia, nós convivemos, moramos, vivemos um período com consumidores. Eu vivi um período com Edmilson. E o Edmilson me contou, relatou um problema que ele teve com a compra da cama para o casamento. Ele demorou 9 meses para comprar a cama. Planejando o casamento, o Edmilson iria morar num quarto e cozinha. Somente num quarto e cozinha. E ele programou, reservou o dinheiro para o que ele considera o mais importante para um casal. Um fogão, uma cama e uma TV, né? Também para o break, né? Ali da festa de noivado, daria, né, para assistir a televisão. Só isso. Ele comprou a cama, entregaram, ele se casou e na noite de núpcias, porque lua de mel de baixa renda é no quarto e cozinha.
não está sendo nem mais na Praia Grande. Vamos acordar para a vida e vamos agora aterrissar no que é o Brasil de verdade. Na noite de núpcias dele, a cama quebrou. Ele foi na loja no dia seguinte e, a partir daí, ele enfrentou 7 meses de humilhação. Prova que você não subiu na cama? Nossa, essa noite de núpcias, uhul! Cara, você arrebentou a cama, mas tu é demais. Gente, chama aí o Walter. Walter, vem ouvir essa história. Agora que é uma cama nova. Que é isso, meu amigo? Pega leve. 7 meses tentando provar que ele não era o culpado pela quebra da cama. Mas temos também a história dessa consumidora, que vocês já verão, em Salvador. Vejam aqui que a gente vê um complexo, digamos assim, né, de casas, e vocês estão vendo ali uma frestinha entre elas. É onde mora nossa amiga, não somente ela, como várias outras famílias. E tenta entregar uma geladeira aí? Tenta. Pois é, ela comprou a geladeira. A loja prometeu entrega em domicílio. Não entregou. 5 meses de briga com a loja. A loja foi até a calçada e deixou a geladeira na calçada. Falou, ai, olha, não tenho culpa de onde você mora. Que é isso? Dá para morar mais fácil? Isto é quando nós colocamos o consumidor na experiência da indignidade. Que experiência você tem oferecido para o consumidor? Temos aqui nossa amiga, que eu também visitei, inclusive tive o privilégio de tomar esse lanche gostoso, e ela realizou o sonho, que era comprar um guarda-roupa para a filha. Ela morava, na época, num quarto e cozinha, e tem um objeto de desejo, que muitas vezes a gente não observa na baixa renda, que é justamente o guarda-roupa. Se vocês prestarem atenção nos anúncios de lojas de móveis mais para a classe popular, vocês vão observar que o guarda-roupa sempre tem um destaque. Porque inicialmente, escolhe-se um guarda-roupa muito pequeno, a família vai crescendo, as roupas vão ficando na cadeira, até que finalmente pode-se comprar um guarda-roupa. Foi o sonho que ela realizou para a filha. O guarda-roupa chegou e a porta caiu. 6 meses tentando provar para a loja que a filha não estava pendurada na porta para fazer o guarda-roupa, então, se autodestruir. Essa é a nossa realidade, a realidade de nós brasileiros. Esse é o nosso DNA. Nós moramos empuxados, em casas compartilhadas, muitas vezes nem mapeadas. A gente pode utilizar para várias famílias de baixa renda aquela brincadeira, nem o Google Maps localiza, porque é verdade. Além disso, muitas lojas se negam a entregar em vários locais, porque alegam que é região de periculosidade. Acreditem, há muitas famílias que nem têm acesso a CEP. Vocês estão vendo aqui uma escada, no final daquela escada, vocês estão vendo uma outra escada, que é cobertura. Uma pessoa mora lá. Ela comprou numa loja uma série de produtos de construção, blocos. A loja chegou, a entrega chegou, olhou a escadaria e falou, não vai rolar. E deixou tudo ali, né, na base para que ela, então, providenciasse. É assim que nós somos tratados. E nós, como gestores, esquecemos as condições reais dos consumidores brasileiros. Esta, então, é um caso que eu guardo com muito amor e muito carinho, quando eu a entrevistei. Eu me lembro que, conversando com ela, eu fiz a pergunta clássica que todos nós queremos saber. Você é fiel à loja? Você é fiel à marca? Ela me respondeu. Eu sou fiel. A marca não é fiel a mim. Eu faço compras num raio de um supermercado há 15 anos. Eu conheço tudo lá. Eu sei como funciona, eu sei onde está a mercadoria, eu sei de tudo. Os vendedores ali, os atendentes mudam e vêm tentar me ensinar. Tudo coisa errada eles estão falando. Teve um dia que eu até falei, cara, só na boa, eu estou aqui antes de você chegar, tá? Deixa eu te dizer como aqui funciona.
A loja não sabe nem meu nome. Eu nunca nem fui apresentada para esses atendentes novos. Um MBA em 3 segundos. Foi o que ela me deu. Essa é a nossa realidade brasileira. E vejam o que os consumidores fazem também com as suas marcas. Vocês estão vendo aí embalagens do McDonald's utilizadas para decorar a cozinha, simetricamente. Talvez você pense, nossa, que cafona! Eu tenho uma outra provocação. A sua marca está aí, decorando uma casa? Que pena. Nós temos uma outra casa também, essa aqui de São Paulo, aonde também uma moradora de um quarto e cozinha, no quarto, ela deixava quase que praticamente um altar, com as marcas de sabonete decorando, e cada vez que ela tirava um, ela já preenchia, para que ficasse sempre tudo bonitinho e ornando. A sua marca está ornando na casa de alguém? Que pena. Vejam então uma festa temática da Coca-Cola. Aí a gente pensa, gente, tem que ser pobre mesmo, né? Não, isso daí é muito festa de pobre, fascinado por Coca-Cola, coitadinho, fez a festa. Nada a ver. Nessa família, o menino completava 8 anos de idade, queria uma festa tipo buffet, decorada. Como a família não tinha renda para isso, veio uma ideia. Vamos pegar o material dos botecos. Quem tem um bom material de PDV, claro que eles não pensaram PDV, mas quem tem um bom cartaz que a gente vai colar na parede, vai ficar legal, é a Coca-Cola. Você cuida do seu material gráfico? Você tem capricho? Ou é o primo, o sobrinho que está fazendo? Você tem cuidado com o material para que ele possa ter a honra de decorar uma festa de um consumidor? Pois saiba que consumidores são bem mais caprichosos do que nós. Vejam o que eles fizeram para essa festa. Os docinhos reproduzem as garrafas e tampinhas da Coca-Cola. Eles tiveram cuidado de comprar bonequinhas e vesti-las com viseiras da marca. E fizeram um bolo com a tampa da marca. Capricho que muitas vezes nós não temos no nosso dia a dia. Sobre quem estamos falando? Sobre 85% da população. Sinto, se eu não trouxe para vocês as experiências fantásticas na Islândia, em Londres, em Berlim. Mas que tal sabermos um pouco mais sobre o sangue que corre nas nossas veias? Mais da metade da nossa população pertence à baixa renda. E a gente costuma falar, não pode caprichar que pobre tem medo de coisa bonita, hein, gente? Dá uma coisa esculachada. Eu já ouvi de vários consumidores da baixa renda. Cara, é um negócio impressionante, porque eu moro na favela e meu barraco é melhor que a porra da loja. Você chega na porra da loja, eu vontade de virar e falar, oi, posso vir decorar para você? Porque eu consigo fazer melhor? Porque, nossa, vocês aqui trabalham com isso, não sabem fazer bonito? Está pior do que a minha favela? Cuidado. Cuidado com as experiências que a gente tem promovido. Quem entre nós já teve experiência ruim como cliente? Quem entre nós tem ao menos uma historinha para contar dos nervos que você ficou por conta de uma marca? Você se lembra dessa marca? Alguma marca que você odeia? A gente fala tanto sobre love brands, a gente tem que falar sobre hate brands. Porque quem entre nós não tem essa história? Eu conduzo um instituto de pesquisas, a InSearch, aonde eu tenho conduzido para várias empresas do varejo, Mystery Shopper, que é justamente a pesquisa do cliente misterioso, aonde um cliente, que na verdade é um auditor, vai na loja e avalia o atendimento. Rigorosamente, nós utilizamos
uma diversidade entre os nossos mysteries, entre os nossos clientes misteriosos. Pessoas LGBTs, travesti. Você já colocou uma travesti como mystery shopper na loja para ver o que acontece? Você já colocou pessoas negras fazendo uma auditoria na loja para ver o que acontece? Pois vejam, há uma média de 4 tentativas dos consumidores entrevistados em fazer um acordo com a marca que ele está reclamando antes de ir ao PROCON. Média. Isso significa que temos números lá para 12, 15, ou seja, o consumidor dá bastante chance para todos nós. Mas nós não estamos afim. Pessoas negras demoram 7 minutos a mais do que as pessoas brancas para serem atendidas no setor de eletroeletrônico. Ou seja, quando a gente tem um hipermercado, ou mesmo em lojas de departamento, tem um cliente lá, ele é visto pela cor. O vendedor olha e fala, gente, é um preto. Claro que não vai comprar nada, que preto não compra essas coisas. Aliás, nem sei porque ele não está servindo aqui, coisa estranha. Demora 7 minutos a mais. Como também mulheres. No setor de eletroeletrônico, mulheres aqui, tanto brancas quanto negras, sem distinção, demoram cerca de 5 minutos a mais do que os homens para serem atendidas no setor de eletroeletrônico. Inconscientemente, é o que a gente chama de viés inconsciente, os vendedores pensam, ih, gente, mulher lá compra esses negócios de tecnologia, se ainda fosse fogão, né? Mas aqui não, é tudo coisa de som, não é coisa de mulher, não. E as mulheres negras? Essas, então, demoram, em média, 10 minutos a mais para serem atendidas no setor de eletroeletrônicos. 10 minutos a mais. Isto se chama invisibilidade. Isso não tem nada a ver com mimimi. Isso diz respeito que pelo menos metade da população brasileira é totalmente invisível e tem essa experiência de invisibilidade no varejo. Além disso, vários de nós também temos muita atenção nas relações de consumo. Vejam vocês que 76% dos consumidores entrevistados sabiam destacar e relatar em detalhes alguma situação que eles ficaram muito tensos no consumo recentemente, no último trimestre. Olha, eu me lembro, uma vez fazendo uma discussão em grupo para uma empresa de telefonia, ainda na época do auge da telefonia fixa, nunca vou me esquecer que uma consumidora, ela falou bem assim na pesquisa. Eu só queria mudar de residência, gente. Eu ia continuar cliente da empresa. Era só para mudar a linha de um endereço para o outro. Eu me preparei 2 dias. Aí chegou no 3º dia, eu falei, gente, é hoje. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Ela reservou um dia inteiro para continuar sendo cliente da marca. Pensem nisso e na experiência que temos. Assim como o filme que nós ignoramos, também 87% dos consumidores sabem citar pelo menos 3 casos de marcas que eles fizeram algum tipo de reclamação, pediram algum tipo de melhora e foram totalmente ignorados nos últimos 2 anos. Você se encaixa nesse número? Você consegue se ver representado aqui de alguma reclamação que você tenha feito e que nunca te retornaram? Como também nós temos um percentual significativo de consumidores reféns. 63% citam pelo menos 2 marcas que eles estão totalmente insatisfeitos, só que não dá para mudar. Né? A gente consegue imaginar vários setores onde isso acontece e que os consumidores explicam. Gente, é que assim, né, as empresas disputam o ranking de pior. Tá ruim com essa, pior com a outra. De Cico. Agora sim. Radial Leste. Hoje, São Paulo, 28 de junho. Eu vim aqui, essa é a 4ª vez que eu venho aqui.
já tô passando raiva, já perdi aula na escola, já perdi meu dia na escola, já perdi gasolina. Eu juro que eu não queria fazer o que eu vou fazer. Mas tem hora que a gente tem que honrar nosso nome, a gente tem que ter dignidade, mostrar para esses caras que eles não podem fazer o que eles querem, que eles têm que ter respeito com as pessoas. Então é isso. Imagine vocês o que é pagar dia a dia por uma obra que não acontece, porque por mais de 15 dias a loja atrasa a entrega. Mas é uma tensão que a gente olha, principalmente como ele indica que ele é da Zona Leste, uma área que é extremamente estigmatizada aqui na cidade de São Paulo. Em geral, a gente pensa, ai, gente, é da ZL, Corinthians! É claro que é a maior corintiano isso daí! Será? Que tal um escândalo em Paris? Bon. Mesdames et messieurs, Appel est une société qui viole les droits du consommateur. D'accord? Merci, monsieur. Donc effectivement, ils violent mes droits. Je refuse de me rembourser conformément à la loi européenne du consommateur. Je les ai prévenus. Je leur ai dit, remboursez-moi mon oseille. Ils ont dit non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Escândalo em francês é outra coisa, coisa do luxo mesmo, mas parece que algo estruturalmente nos une como seres humanos no terreno do consumo, quando de fato nos deparamos com uma tensão. Estamos num evento sobre experiência, e será que sabemos o que é experiência? Experiência, segundo os gregos, é justamente o conhecimento obtido pelos sentidos. Os gregos filósofos privilegiavam principalmente o conhecimento obtido pela experiência, muito mais até do que a ciência. O que eles explicavam? São os 5 sentidos em funcionamento, e a experiência que você tem jamais será esquecida. Que experiência que estamos oferecendo? Todos nós aqui nos achamos os trendsetters, os moderninhos da vez? Não, eu digo que não somos. Somos resistentes, porque sempre repetimos os mesmos erros, por incrível que pareça. Por isso que nós temos uma rápida história aqui do consumo e erro atrás de erro. O Código da Hammurabi, em 1750 a.C., dizia que se você vendeu uma casa e uma parede caiu em cima do teu filho, justamente é para chamar o construtor e colocar o filho dele para a parede cair em cima. Gente, vocês já pensaram se isso acontecesse com a gente hoje? Né? Se todo produto que a gente dá uma experiência que não é legal, a gente tivesse que voltar lá pelo Código de Hammurabi, repetir nós mesmos aquela vivência, o mundo seria outro, né? Esse Código de Hammurabi sabia das coisas. Vejam aí que a gente teve vários códigos, sempre regulando as relações de consumo. Como também, se hoje a gente fala em boicote, o primeiro aconteceu em 1878, justamente pelo Cunningham Boycott, que era um fazendeiro que obrigava os funcionários a comprarem só dele. Aí os funcionários se revoltaram e falaram, vou boicotar o boicote. E daí pegou o nome.
né? Como também a Josephine Lowell. Ela fundou a Newark Consumer League, justamente para boicotar empresas que estavam, desde aquela época, promovendo experiências ruins. Essa mulher não estava sozinha. Tivemos ainda a Florence, que também fundou a National Consumer League, para boicotar empresas que geram experiências ruins. Vocês estão vendo o poder das mulheres? Eita, que essa mulherada vai dominar. Em 1914, mulheres na Suécia ofereceram cursos de educação no consumo para baixa renda, justamente porque perceberam que era um consumidor que precisava de orientação. Em 1917, nós temos a Liga das Mães, justamente controlando os preços dos produtos em Nova York. Em 1934, um famoso boicote nos Estados Unidos, Don't Buy Where You Can't Work. Mulheres negras promoveram boicote às empresas e lojas que se recusavam a contratar mulheres negras como atendentes. Em 1938, Cost of Life Campaign, 700 mil donas de casa, olha o número, quase 1 milhão, se reuniram e fizeram um movimento contra empresas que praticavam maus preços e também experiências ruins. E nós temos ela, Rosa Parks, tão conhecida, mulher negra, que em 1955 promoveu um boicote às companhias de ônibus nos Estados Unidos, porque simplesmente ela não pôde sentar num banco, porque era preta, era destinado aos brancos. Aí ela virou e falou, não vou levantar não. Se o branco pode sentar, agora eu estou achando que eu posso sentar também. E vou ficar aqui, e senão a gente não vai mais usar esses ônibus. Ela virou uma referência e um símbolo. Vejam que causas do empoderamento no consumo não são de hoje. Você está se achando moderninho da vez, né? Gente, a gente agora vai apostar em algo moderníssimo. Causas, marketing de causa. A Rosa Parks estaria lá falando, gente, foi eu que inventei tudo, para com isso. Né? Me dá os créditos, que senão está feio. Nós podemos aprender a ser consumidor e nós ensinamos como ser consumidor. Aqui no Brasil, o que aconteceu conosco? Os comerciantes que vieram para cá, eles eram mal necessário. Eles não estavam nem um pouco afim de vir para o Brasil. Mas tiveram que. Para vocês terem uma ideia, os comerciantes eram tão desprivilegiados em Portugal que numa procissão, naquele período, eles ocupavam o último lugar da fila. Eles eram os ralés, porque eles só sabiam vender. É impressionante, né? Porque todo português tem uma vendinha e a gente fica, gente, como que pode isso? Então, os portugueses têm uma vendinha, eles eram o ralé da vez, vieram tudo para cá, para o Brasil. Em 1549, aqui no Brasil, foi criado a compra a fiado. Esses comerciantes, eles estavam com uma mercadoria, mas os consumidores não tinham dinheiro. Eles inventaram, então, a caderneta com um juro muito simpático de 27%. E a nossa história continua quando, em 1730, os comerciantes começam a tomar os bens daqueles clientes que deviam para os mercadinhos. Tenham claro que na nossa história brasileira, os mercadinhos eram um local de venda, mas eram um local de agiotagem. Nada muito diferente do que a gente vê hoje, em especial na periferia, que mercadinho é um lugar do jogo do bicho, é um lugar de vários jogos de azar, também de agiotagem e muito mais. Daí que esses comerciantes, eles escolhiam para quem vender. E eles preferiam vender para os latifundiários. Muitas vezes, as pessoas mais de baixa renda, naquele momento, naquela época, tinham até o dinheiro para pagar, mas os comerciantes preferiam vender fiado para os latifundiários, porque eles amarravam com dívidas de favor. Você está com seu nome na minha caderneta, logo você me deve um favor. A venda a prazo foi criada para
compra de escravos, compra e venda de escravos. Você acha a venda parcelada que a gente tem, uma invenção maravilhosa que deixa os norte-americanos com leasing lá atrás? Pois é, a primeira mercadoria vendida a prazo era dos escravos e principalmente sem entrada. Por quê? Uma vez que você pegava o escravo e não comprava um escravo e não precisava dar a primeira parcela de imediato, ele trabalhava um mês e com a renda desse um mês, logo depois, se pagava a primeira parcela. E o nome sujo na praça é justamente porque o comércio estava sempre no que a gente chama, principalmente no interior, do largo. Vou dar uma voltinha lá no largo, vou dar uma voltinha na praça. E os comerciantes, então, eles pegavam e faziam uma listinha com os nomes dos devedores e penduravam na porta da loja. É daí que vem a expressão nome sujo na praça. A gente sempre foi fofoqueiro, porque naquela época as pessoas iam passear e ficavam lá olhando nas portas das lojas quem é que estava na lista. Chegava em casa e falava, gente, você está sabendo quem está na lista do mercadinho do seu João? Pois é, né? Em 1977, só em 1977, a gente tem finalmente uma lei que pede para que o varejo coloque em exposição o preço. Em 1981, finalmente, alguns vão se lembrar, a Rod aparece com você fala e a Rod escuta. Foi a primeira ação de contato direto com o consumidor, seguido pela Sadia. E só em 1998, a gente teve uma lei que obrigava as empresas de alimento a colocarem o prazo de validade. Só em 1998. A nossa experiência como consumidor brasileiro é uma experiência de favor. A gente chega no varejo e pede isso. Não dá para você fazer um favorzinho para mim? Mas não dá para você fazer mais isso? Não dá para você fazer mais aquilo? Ah, dá um jeitinho. Como diz a antropóloga Lívia Barbosa, favor não se paga nunca. Favor é a dívida inesgotável. Se somos exigentes, somos o cri-cri da vez. Inclusive, tem gente que fala, nossa, cara, você é muito cri-cri, nem quero ir no shopping com você, Deus me livre, tudo você exige. Mas, né, se também tentamos ser simpáticos, o que acontece? A gente chega no caixa e o caixa vira e fala, ó, tem o troco não, viu? Você não tem trocado? Não, vê aí se você não tem trocado. E a gente se preocupa. A gente chega na fila do caixa. Ai, bem, só um instantinho, deixa eu ver se eu tenho um trocadinho. Ai, meu Deus, eu não tenho trocado. Contar rapidamente, esgotar o meu tempo, uma experiência que eu tive, mesmo eu com toda essa consciência. Uma vez eu estava trabalhando em Berlim, fui tomar uma cerveja com uma nota de 100 euros, isso era 2010, a cerveja custou lá 1,30 euros, e eu morrendo de vergonha que eu ia dar uma nota de 100 euros, aí eu falei para o caixa, ai, me desculpe, eu só tenho essa nota. Ele pegou a nota e falou para mim, em época de crise econômica mundial, eu pensava que ter uma nota de 100 euros fosse uma solução. E não um problema. This is my job. Ele falou, esse é o meu emprego. O meu emprego é de te dar o troco. Me ajude a manter o meu emprego. E os guardadores, que são ladrões do espaço público, e que a gente até respeita, falou, chefia, não, esse guardador é gente boa, gente, é super do coração. Nossa, vou até depois dar umas roupinhas para ele, que é super gente boa. E as moedas que a gente tem vergonha? Eu costumo fazer uma brincadeira quando o caixa vira para mim e fala, ai, desculpa, eu só tenho moeda. Aí eu falo, é de verdade? Ele é de verdade. Então, não estou sabendo qual é o problema, cara. Moeda é dinheiro. A nossa experiência do consumidor brasileiro está nisso. Gente, alguém pode me ensinar essa conta, por favor? Como é que essa conta fecha? Tem que ir no MIT, NASA, chama a NASA para explicar. Né?
Estou super tranquilo que eu atendo Itaú, já falei isso para eles, tá? Já falei, gente, vamos parar de propaganda enganosa que tá feio. Porque assim, nem o caixa eletrônico funciona 24 horas, cara. Então eu não consigo fechar essa conta. Aí outro dia, né? Só porque eu reclamei do Itaú, fui lá para o Santander, aí meu celular estava sem bateria, aí fui lá no desktop. Aí eu entrei aqui, bem-vindo, Internet Bank, oba, acertei a senha. Aí eu acerto a minha senha, aí ele fala, oi, agora use o seu celular. Eu, oi? Pera, é minha dor, eu só quero acessar minha conta, gente. Dá para me ajudar, por favor? Só quero fazer uma comprinha. A nossa experiência de consumidor brasileiro é uma experiência de pessoalidade. A gente sempre espera um favor, tudo é muito pessoal, o vendedor fala o nome. Eu me lembro que uma vez entrevistei uma consumidora chilena, aí ela falou, imagina o meu susto quando eu estava sendo atendida no Brasil. Aí era uma loja de roupa, eu peguei as roupas, ia para o provador, o vendedor virou e falou assim, vou para o provador com você. Aí ela, calma, isso deve ser algum hábito local, alguma coisa cultural, vai dar tudo certo. Né? Nós ainda somos invisíveis como consumidores. Você não consegue cancelar o seu produto? Vire-se. Você tem reclamações? Vire-se. Temos uma ausência ainda de inclusão no consumo. Não se esqueçam que até o final do nosso encontro, às 17 horas, somando desde as 9 horas, 21 jovens negros estarão mortos. Porque durante o dia de hoje, 63 jovens negros estarão assassinados. E a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Enquanto eu falo aqui, um jovem negro já morreu. Esse é um problema para a inteligência artificial, porque nós é quem programamos e ela reproduz esse preconceito. A verdade é que nós não somos naturalmente empáticos. A verdade é que de gentileza e de simpatia nós não temos nada. Nós temos que exercitar a empatia. Nos Estados Unidos, somente 12% da população é formada por pessoas negras. E agora vocês estão assustados. Gente, não é possível. Eu pensava que os Estados Unidos inteiro fosse de gente preta. Como é que pode esse número? Esse número é porque essa população alcançou visibilidade. Eles estão em espaços que é onde as pessoas brancas também estão. Quantos negros será que aqui? Será que nós temos essa visibilidade? E agora, os norte-americanos lutam pela representatividade, que é ocupar os lugares de destaque que eram somente destinados às classes e grupos dominantes. Sobre solidão da mulher negra. Existem teorias, pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Mas a gente pouco fala que a solidão da mulher negra começa muito antes. Começa na infância. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu pra brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu pra brincar junto. E as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei, filha, as suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu, mãe, é sempre assim. Mas não tem problema, eu não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. O que eu fiz de errado era o que as mãozinhas dela perguntavam, sabe? Não existe forma mais honesta de eu explicar pra vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Não existe forma mais real, mais próxima, mais vívida de eu explicar pra vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Uma solidão que começa na amizade e que se perpetua durante toda uma vida. As crianças aprendem com as estruturas muito cedo a reproduzirem o racismo. As crianças aprendem de uma forma assustadora a serem racistas. Eu, nesse momento, que acabo de viver essa situação, eu liguei a câmera assim, pra dizer que eu preciso de ajuda pra continuar lutando, porque é muito difícil.
para dizer que se você é mãe ou pai de uma criança não negra, que você ensine a sua filha e seu filho a não reproduzir o racismo. Para você que é cuidador de um menino ou de uma menina negra, que você ensine, que você tenha todo o amor do mundo para explicar para sua filha e para o seu filho que o problema não é eles. E para você que acha que é coisa de criança, certamente você não é uma mulher negra. Certamente você não sabe o que são essas marcas que ficam na gente desde muito nova. Em lágrimas escrevo. Tem muita coisa linda na maternidade, mas tem muitas dores também. Ser mãe de uma menina preta me trouxe muitos medos, muitos desafios e muita força. É muito triste ver sua filha sendo rejeitada. Mesmo antes dela dizer olá, ela chega perto e todas correm. Ela se aproxima e todas as outras se agrupam. Ela chama e ninguém responde. Isolam-a, excluem, a machucam. Ela não entende, mas sente. Não reclama, mas entristece. O meu coração parte. Dessa vez eu tava aqui espiando, chorando e pensando em formas de acolher a minha filha. Dessa vez eu chamei ela pro meu colo, abracei e disse que ela era linda e inteligente. Falei que a amava. Mas e quando não estiver? A gente sempre fala de solidão da mulher negra, muitas vezes relacionada à afetividade adulta. Mas essa solidão começa muito cedo, começa na infância. O racismo é aprendido pelas estruturas e reproduzidos pelos pequenos de forma assustadora. Tivemos avanços, mas as nossas meninas negras ainda são preteridas, rejeitadas e isoladas. A minha filha eu perguntei, filha, suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu, é sempre assim, mãe, mas eu não me importo, eu gosto de brincar sozinha. Será que ela gosta? Ou aos 4 anos ela já se protege na solidão? E pra você que acredita que é coisa de criança, certamente você não é uma mulher negra. Nós, mulheres negras, vivemos esses mesmos traumas na infância. Foi ruim, mas com o passar do tempo a gente esqueceu, superou ou refletiu em outros momentos da nossa vida. E ser mãe te faz reviver algumas dessas dores. E dessa vez de forma mais intensa, muito mais dolorosa. Dói muito. Às vezes eu fico me perguntando o que eu tô fazendo aqui no YouTube. Às vezes eu fico me perguntando o que eu tô fazendo na internet. Mas quando eu passo por situações como essa, eu tenho resposta, sabe? Eu quero um mundo melhor, gente. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Minha filha tá crescendo, eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa. A minha filha não precisa, não merece sofrer quanto nós sofremos uma geração anterior. Ela não merece, ela não vai, ela não pode, eu não quero, eu tenho pressa. Eu tenho pressa de mudança. Quando eu tô aqui falando no YouTube é porque eu quero um mundo diferente. Eu quero preparar um mundo pra ela e pras outras, pra ela e pra tantas outras crianças, sabe? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu aproveito pra te perguntar, você tem uma amiga negra? Uma mulher negra escura, retinta, cabelo crespo, que você tem afeto? Eu disse afeto, acolhimento, carinho, amizade. Você tem. Empatia é muito mais do que compreensão. Empatia é acolher, empatia é ação. Nesse dia, agora nessa apresentação, eu faço um apelo para vocês. Vocês têm o poder. Vocês têm o poder nas empresas. Façam diferente. Não se rendam simplesmente à cultura da empresa. Eu atendo várias empresas e sempre ouço dos gestores. A cultura aqui é muito difícil. A cultura é muito tradicional. E eu sempre digo, cara, que bom. Porque cultura a gente muda. O que a gente não muda são as características biológicas. Mude a nossa experiência de consumidor brasileiro. Promova o acolhimento. Nós podemos fazer um consumo muito melhor. Nós podemos fazer um consumo inclusivo. Nós podemos fazer um consumo empoderado. E um consumo empoderado, fatalmente, lucra mais. Todos irão ganhar. São crianças que esperam que a gente seja, de fato, líderes empáticos, que promovam experiências de acolhimento, de afeto. Em plena era de inteligência artificial, estamos falando sobre seres humanos. Estamos na véspera da Black Friday. E que, de novo, vamos repetir as práticas fraudulentas e de abusos que estão lá no nosso Brasil colônia. Vamos deixar isso para trás e fazer diferente. Não se esqueçam que estamos no mês de novembro, o mês da consciência negra.
a todas as pessoas negras a minha homenagem e o meu acolhimento. Muito, muito obrigado. Muito obrigado.